Olá pessoal, estudaremos agora a região centro-oeste do Brasil. Nas principais características da população da região centro-oeste, há dois grandes impulsos para o povoamento e o desenvolvimento econômico da região. Brasília, várias rodovias a partir da segunda metade do século XX, ou seja, demorou muito para que a dinâmica da ocupação em si no centro-oeste realmente tomasse sequência. Ou seja, a partir de 1960, com Brasília, houve a migração de diversas pessoas atraídas pelas ofertas de emprego e terras para a produção agrícola. Então, sobre essas migrações internas, entre 1950 e 1970, a gente via muito mais o movimento de saída da população do Nordeste em direção ao Sudeste, e este fluxo entre 1970 e 1990, portanto, pós anos 60, a gente verifica o fluxo ainda do Nordeste para o Sudeste, mas em menor proporção. A gente verifica então uma ampliação do fluxo de ida para a região centro-oeste do Brasil. Esses fluxos de imigrantes transformaram a região em uma grande produtora de grãos, principalmente soja, e também o gado bovino, capazes de abastecer o mercado interno e também para exportação. Olhando esse mapa da expansão da fronteira agrícola de 2012, a gente verifica realmente um grande fluxo tomando vulto aqui na região centro-oeste e também no entorno da floresta amazônica, abrangendo a região norte. Quanto à urbanização do centro-oeste, segundo o IBGE 2015, a região passa a ter uma taxa urbana de 90%, ou seja, a segunda maior do país, superada apenas pelo Sudeste, que tem uma taxa de ocupação urbana de 93%. Observando aqui esses dois gráficos sobre a evolução das taxas de urbanização da região centro-oeste, em 1960, a gente tinha em azul uma taxa de urbanização menor e em verde uma população rural maior, mas sobretudo a partir da década de 60, e a gente verificando aqui o gráfico em 2015, verificamos uma taxa de ocupação de apenas 10% de uma população rural e 90% de uma população urbana. Analisando aqui as razões para esse alto índice de urbanização do Centro-Oeste, verificamos a presença do Distrito Federal, Brasília e suas cidades do entorno, as chamadas cidades satélite. Verificamos também que as atividades agrícolas têm alta mecanização e também a pecuária exige pouca mão de obra, portanto, uma baixíssima presença de população residente no campo, onde os migrantes acabam se dirigindo para as principais cidades da região. No entanto, ainda não é uma região muito populosa. Em 2017, o IBGE constatou apenas 15,8 milhões de habitantes. Então, veja bem, o que é populoso, o que é povoado? Ou seja, populoso é o número total de habitantes. A gente tem no Centro-Oeste, olha só, a maior taxa de urbanização, a segunda maior taxa de urbanização do Brasil, só perdendo para o Sudeste. Mas, no entanto, isso é taxa de urbanização, 90%. Mas, se a gente falar no número total
de habitantes, que é a questão do populoso, a gente não vê uma região populosa. A gente vê apenas 15,8 milhões de habitantes. E também não verificamos uma região povoada, porque o número de habitantes por quilômetro quadrado não chega a 10 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, a gente tem uma baixíssima densidade demográfica. Se olharmos aqui nesse gráfico, verificamos que o Centro-Oeste é a região brasileira onde abriga o menor número populacional, sendo o primeiríssimo lugar o Sudeste. Portanto, o Sudeste efetivamente tem a maior taxa de urbanização e também tem a maior quantidade de população, diferente do Centro-Oeste, que é a segunda urbanização, mas a última em quantidade total populacional. Sobre o Distrito Federal, cidade de Brasília, sua construção fez com que houvesse um marco para a ocupação da região Centro-Oeste, onde atraiu trabalhadores e, em especial, da região Nordeste, onde ficaram conhecidos como candangos. A cidade passou a receber funcionários públicos do governo federal, muito bem remunerados. Então, a cidade de Brasília passou a ter, até hoje, um grande potencial de poder aquisitivo. Só que a cidade começou a crescer muito e as cidades satélites começaram a inchar, fazendo com que esta população passasse a ocupar as áreas periféricas do plano piloto. Verifica-se, então, um grande contraste com Brasília, uma boa infraestrutura, pessoas bem remuneradas, alto poder aquisitivo, e se contrapondo com a desordem e problemas de infraestrutura, baixo poder aquisitivo, altos índices de violência e pobreza das cidades do entorno de Brasília, as cidades satélite. Aqui nesse mapa a gente verifica o projeto piloto da cidade de Brasília e depois, posteriormente, foi tendo uma grande ocupação das cidades satélite. Esse grande projeto foi planejado pelo arquiteto Lúcio Costa, onde a gente verifica edifícios baixos, que privilegia a circulação de pistas largas e sem semáforos de automóveis, onde o projeto arquitetônico e suas formas das construções tem a assinatura de nada mais, nada menos do que o grande Oscar Niemeyer. Como você pode ver, por exemplo, aqui nesta foto panorâmica da cidade de Brasília. Chegamos ao final de mais uma aula. Fiquem com Deus. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.